Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Rodrigo, psicólogo, e hoje eu vou estar conversando com meu amigo, meu parceiro, Roberto. Roberto, ele é psicólogo também. Ele atende uma abordagem diferente da minha. Eu sou da terapia cognitivo-comportamental. E o Roberto, ele é psicanalista, né, Roberto? Isso, eu trabalho com a escola francesa Lacan, né? Atendo há 10 anos em consultório e todas as faixas etárias, né? Bacana. E nesse canal, a gente fala muito sobre temas temas como ansiedade, fobia social, TDAH, entre outros temas que envolvem a saúde mental. E a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo, a gente conversar um pouco, né, sobre esses temas e tentar trazer um pouco dos olhares, né, das perspectivas diferentes que a gente pode ter sobre o mesmo assunto. Então acho que para a gente começar, a gente podia falar um pouco sobre... Só desculpa interromper, o entrevistado folgado já interrompeu. Eu falei quantos anos que eu estava na área, só para aproveitar, fala quanto tempo você está na área e com que você já trabalhou. Perfeito, então, eu sou psicólogo formado há 12 anos, 11, 12 anos aproximadamente. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de formação, né? Nesse período eu tenho experiências na área da saúde mental. Então eu trabalhei, por exemplo, em CAPS. Também trabalhei com numa psicologia institucional, trabalhando em serviço de acolhimento institucional. Tive experiência também na área da educação, tive experiência como psicólogo clínico, atendendo no consultório, né? E vamos tentar, a partir dessas experiências, a gente trocar um pouco de ideia, poder falar um pouquinho o que a gente vê sobre determinados temas. A gente podia começar falando sobre a ansiedade. Né? A ansiedade, a gente tem várias definições, né? Até porque é um consenso hoje de que a ansiedade ela é multifatorial, né? A gente não pode dizer que só tem um componente psicológico. A gente tem vários componentes e várias perspectivas que podem, por exemplo, explicar o que é a ansiedade. A gente pode falar um pouco do nosso olhar, da nossa área, né? Um pouco do que a gente entende sobre esse assunto. A gente fala muito aqui no canal da ansiedade como algo que impacta diversos aspectos da vida. Impacta o seu cotidiano, impacta os seus relacionamentos, impacta também a sua funcionalidade. O que a gente quer dizer com funcionalidade? É a nossa capacidade de realizar as atividades básicas da vida. Trabalhar, estudar, se relacionar com os nossos familiares. E a ansiedade está presente no cotidiano de várias formas. Muitas vezes ela se apresenta quando a gente está tendo que lidar, por exemplo, com uma situação de desempenho, que é o que a gente fala bastante aqui no canal. A tendência que a gente tem de se cobrar muito por desempenho, né? Desempenhar bem no trabalho, desempenhar bem nas relações, desempenhar bem em vários aspectos da vida, e o quanto que a vida não é como a gente quer que seja. Então, muitas vezes esse choque com a realidade, se a gente pode colocar dessa forma, ele traz uma série de sentimentos, de situações que se expressam, né, nas relações e que trazem sintomas como da ansiedade. Acho que a gente pode falar que a ansiedade, o próprio nome já diz, né, ansiedade de ansiar, né, que anseia algo. E então, muitas vezes, esse algo que a gente anseia é o que nos angustia, né? Então, essa angústia ela pode se manifestar de várias formas. Ela pode se manifestar através de um pensamento que é mais acelerado, através das preocupações, através das crenças. Como que a sua abordagem, Roberto, vê essa questão da ansiedade? Então, tudo que você está falando, acredito que são aspectos comuns, né, em todas as escolas teóricas, todo psicólogo, psicanalista, dificilmente
discordaria, né, do que você está falando, né? Penso que são aspectos comuns aí, né? Agora, como que eu vejo? Bom, de uma forma, eu vou ter que pegar uma forma técnica, né, que eu sou clínico, né, então eu acho que dá para pegar tanto a forma de compreensão e também já a forma de tratar, né? E daí é claro que a gente vai complementando, né? Eu vou falando Uhum. como que eu vou operacionalizando o meu trabalho, né? Frente à ansiedade, aí você vai complementando, claro. É, tudo isso daí que o Rodrigo falou, beleza, né? Já tem boas descrições, né? Bons aspectos do que você está falando a respeito da ansiedade. Agora, como psicanalista lacaniano, a tendência seria, por exemplo, frente a um paciente que se queixa a respeito de ansiedade, eu procurar aspectos que não são tão apreensíveis de uma forma imediata para aquela pessoa, mas que a tese é que está ali, né? Mas eu preciso fazer algumas perguntas, alguns direcionamentos para procurar aquilo que é acompanhado com ansiedade, mas que não é tão assimilável de uma forma tão imediata pela pessoa, né? Se vocês acharem que eu estou falando do conceito de inconsciente, obviamente, né? Eu costumo dizer que isso aí dificilmente vocês vão encontrar de uma forma majoritária, né? Psicanalistas falando, uma forma de eu verbalizar meio personalista, né? Eu costumo dizer que comentar sobre o conceito de inconsciente é uma forma meio preguiçosa de falar, né? Porque de que inconsciente estamos falando, né? São uma série, eu costumo dizer, é ótimo, né? Isso aí foi o Lacan que Definição fundamentou, lacaniana, né? né? Exato, né? Uhum. A gente está falando de uma base de funcionamento psíquico e uma série de recursos e operações que ocorrem independente da vontade daquela pessoa e que tendem a serem assimilados por aquela pessoa de uma forma não tão imediata, né? Então, por isso que precisa de uma leitura de um profissional e algumas intervenções para pescar ali o que está sendo acompanhado pela ansiedade, né? Então, pegando algumas palavras importantíssimas que você já trouxe, né? Às vezes a vida não é como a pessoa está querendo que seja, né? Ansiedade pode estar ligada à ansiedade e desempenho. Opa, você já falou de dois aspectos aí que não são tão assimiláveis de uma forma imediata, né? A tendência é essa, né? Pelas pessoas, né? Porque eu acredito que independente da visão clínica que a gente tenha, a maioria das pessoas quando vai verbalizar algo, verbaliza através da queixa, né? Então, Uhum. a pessoa tirou nota 5, daí, puta, tá mal pra caramba, né? Tá verbalizando um mau desempenho, e daí, por exemplo, uma forma bem palpável de operacionalizar o que você estava esperando de você, né? E muitas vezes vai vir e esperava um 10, né? Diante de uma queixa de a vida não está sendo do jeito que eu gostaria, opa, uma forma de procurar aquilo que não é tão assimilável e que se refere a ideais que estão intimamente relacionados à queixa da ansiedade, né? Poderia ser, por exemplo, que tipo de vida é que você gostaria de ter, né? Aí a gente pode encontrar pessoas dos quais eu não posso errar, eu tenho que tirar 10 em tudo, né? Então, opa, já é uma forma de, bem prático mesmo, de operacionalizar, olha o nível que você está se cobrando, né? Porque, então, tanto em termos de compreensão, né, saber que outros aspectos, tais como ideais, né, a cobrança da pessoa aquela mesma, a expectativa que a pessoa tem a respeito de si mesma da vida, estão associados diretamente a esse nível de ansiedade, então aí já está aquilo que eu comentei a respeito de compreensão e também envolve aí a operacionalização do trabalho, você vai pontuar aquilo para o paciente, né? Então, tá uma exemplificação do que eu chamei de compreensão e tratamento e de aspectos que parecem distantes daquela sintomatologia da ansiedade, mas não, que tem tudo a ver com a queixa da qual a pessoa está se apresentando, né? Então, a gente prioriza
aspectos da mente humana, né? Falando mais lacanianamente para ser mais preciso, da palavra, né? As palavras que a pessoa está trazendo, o discurso que a pessoa está trazendo e vai correlacionando, vai apontando, né? Então é por essa linha que eu acabo compreendendo e tratando, né? O que vem acompanhado dessa ansiedade e que elementos são esses dos quais a tendência é a pessoa não assimilar de um jeito tão imediato, né? Tirei 5, que bosta, né? Vamos ver o que ela está procurando, né? Ela está com uma autopressão de tirar 10, né? Então é mais ou menos por aí, né? É interessante você falar isso, e o quanto que o perfeccionismo, né, ele está presente, né, muitas das queixas, né, que o paciente traz, e é o perfeccionismo no trabalho, perfeccionismo nos relacionamentos, que tem a ver com essa questão do desempenho, do desempenhar sempre, né? É sempre, é sempre eu tenho que desempenhar, eu tenho que fazer. É um tempo alterado, né? Um tempo que ele sempre está, é um tempo que ainda não chegou, mas que é vivido no presente com uma preocupação que pode ganhar proporções e adoecedoras. E quando você falou, por exemplo, da queixa, né, a queixa que o paciente traz, né, muitas vezes o que ele consegue visualizar, e é bem interessante que você trouxe, na verdade já é o funcionamento dele, né, esse funcionamento ansioso. Né? A queixa, na verdade, ela é uma expressão desse funcionamento. E o quanto que é importante esse funcionamento ansioso. E o quanto que é importante, né, a gente está procurando um profissional da área, para um profissional da psicologia, um psicanalista, para justamente poder apoiar esse paciente, poder ajudar esse paciente a muitas vezes vencer algumas resistências que ele tem de lidar com o seu próprio funcionamento ansioso. Né? Isso não acontece em uma sessão, em duas, é um processo. Por isso que quando a gente está no atendimento, a gente fala muito de processo, né? Sim, exato, né? E é uma coisa bem curiosa, né, Rodrigo? Porque é uma coisa que ainda está sendo bastante estudado, né? Mas o quanto que, aproveitando que a gente está falando de pessoas ansiosas, né? Que eu, inclusive, me autodenomino como uma pessoa ansiosa, mas se a gente for para o aspecto clínico pensar nos pacientes, como é curioso, né? Pessoas que, nesse processo, tem uns que melhoram rápido, tem outros que tendem a demorar mais, né? Mas de toda maneira é um processo, né? Acho que nem eu, nem você me conheço se eu estiver enganado, alguém com uma queixa de ansiedade em uma sessão já estou muito bem, obrigado. Olha, já aconteceu, né, por exemplo, quando eu trabalhei num CAPS infanto-juvenil, e já aconteceu da gente fazer plantões de atendimentos emergenciais, de chegar um paciente que estava assim, nitidamente muito ansioso, né, muito angustiado, algumas vezes por um evento específico, alguma coisa que aconteceu na escola. Já aconteceu, por exemplo, de atender pessoas que passaram por algum tipo de constrangimento, algum tipo de bullying, né? E às vezes, mais anteriormente, as coisas estavam correndo bem e às vezes dois atendimentos que você faz, um acolhimento que você faz para essa pessoa. É que eu não gosto de trabalhar com a questão da cura, né? Eu acho que é muito mais o processo, é muito mais o autoconhecimento que você adquire com esse processo, as ferramentas, e você depois conseguir utilizar essas ferramentas para poder gerir um pouco mais as suas emoções, gerir um pouco mais os seus estados ansiosos, né? Mas já aconteceu assim, né? A pessoa está passando por uma situação pontual, receber um acolhimento, né? A pessoa conseguir se organizar rapidamente
e esses sintomas diminuíram bastante. Ah, interessante, interessante. Talvez, eu não sei se foi o caso dos pacientes que você atendeu, mas puxando para a minha experiência, né? Casos assim mais pontuais que tem aquela tendência que está até no imaginário popular, né? De que a psicanálise demora anos e anos. Não, tem paciente que 4 meses melhora, tem uns que precisa de mais tempo, né? Por isso que eu até acho que você concorda, né, Rodrigo, que são coisas que estão em estudo ainda, né? O que acontece para aquele paciente que tem um funcionamento muito parecido com outro, em pouco período de tempo, né? O processo é curto, né? Outros que demoram mais tempo, né? Mas, antes de mais nada, você concorda com esse ponto de que tá havendo estudos ainda, né, para identificar os fatores, né? O que acontece que fulano melhora mais rápido que ciclano, né? Agora, essa experiência interessante que o Rodrigo fez, né? Poxa, bacana, você fez um ótimo trabalho, aí você tirou a pessoa da angústia, né? Agora, em pouco espaço de tempo, né? Pouco período de tempo, né? E aí, pensando, puxando para a minha experiência, Rodrigo, quando você fala de alguns, algumas experiências pontuais, né? Alguns eventos pontuais que a pessoa passou, puxando aqui da minha memória e da técnica da qual eu costumo utilizar, talvez o que você está pensando de ansiedade, né? Pode ter a ver com eventos de angústia, que daí realmente dá para... é uma questão, às vezes é uma diferença de nomeação, né? Uhum. Você nomeia tal coisa como ansiedade, mas eu na minha área, nos jargões da minha área, a gente tem o costume de dizer angústia, né? E daí tem uma forma de trabalhar para a pessoa sair, muitas vezes até de um jeito rápido mesmo, não se encontrar mais naquela angústia da qual estava, né? E daí particularmente estava pensando em eventos tais como eu acabei de ser assaltado, né? Então tem um jeito de trabalhar que é para a pessoa sair daquela angústia, né? Por isso que às vezes, tudo bem que a gente tem aquele costume, né? Que vem de uma forma muito didática, né? Opa, tá ansiedade aqui. Na sua área também deve ter muitos professores, né? Que pensam, ó, angústia é isso, ansiedade é isso. Sim, Acho eu que acho que em todas, toda a né? área, né? Da psicologia, né? Mas se a gente for pensar no ipsis literis, o que acontece no psiquismo, né? Muitas vezes está tudo misturado, né? Todos esses afetos, né? Todos esses sentimentos, né? Então, onde tem angústia pode ter também uma ansiedade, né? Mas eu estava pensando, particularmente nas minhas experiências, o quanto que realmente dá para fazer algo parecido cujo intuito é o mesmo de tirar a pessoa o mais rápido possível quando se encontra em estado de angústia, né? O que é a psiquiatria e acredito que, me corrija se eu estiver enganado, a sua escola de psicologia e outras pode chamar de estresse pós-traumático, né? Então tirar aquela pessoa daquele estado de angústia, e isso realmente pode ser uma sessão, duas, né? Não que a pessoa vai estar necessariamente maravilhosamente bem, mas nós já não está mais angustiado daquele jeito do qual veio, né? E pode ser rápido. É verdade, você já teve essa experiência, eu estou lembrando agora que sim, né? Também com as minhas ferramentas também. Mas eu acho que hoje a gente está vendo aumentar o número de casos, né, de ansiedade. Acho que é um fato isso, né? Precisa ser especialista, a gente vê na mídia constantemente falar sobre esse assunto, né? É um assunto muito sério. E acho que tem vários fatores, né, várias coisas que a gente pode refletir que contribuem, né, com esse período histórico, né, que a gente está vivendo hoje, que com esse que está surgindo esse aumento, né, das pessoas com transtorno de ansiedade. Mas eu acho que tem um pouco a ver com as mudanças nos relacionamentos, a forma como as pessoas se relacionam,
né? Você vê que a própria tecnologia, né, trouxe essa mudança na forma como a gente se relaciona, se comunica. Antes, acho que uma das coisas, talvez, eu não gosto de olhar para esse lado do bom, ruim, mas a gente pode pensar em prejudicial. É o uso, por exemplo, alguns aplicativos, né? Como por exemplo o WhatsApp. Né? Hoje você sabe, e o quanto que isso colabora com esses estados ansiosos, né? Então hoje, por exemplo, quando você sai do trabalho, você sai com uma agenda de trabalho que muitas vezes é uma agenda que concerne aquilo que você faz, mas que ela está dentro desse aparelho. E você precisa acessar. Então muitas vezes você sai do trabalho e sai preocupado em responder a mensagem, conversar lá com a tua rede, conversar com teus parceiros, dar devolutivas. E às vezes aquilo tem que ser feito no mesmo dia. Então olha como que isso alterou a forma como a gente se relaciona com o trabalho, a forma como a gente é cobrado, induzido a produzir. E eu acho que quando a gente fala hoje desse aumento dos casos de transtornos de ansiedade, por exemplo, eu acho que em boa parte tem um pouco a ver com essa mudança tecnológica que está acontecendo de forma muito acelerada, né? A gente tem até que as redes sociais cada vez, você vê que elas estão cada vez mais elaboradas, né? Antigamente você tinha lá o Orkut, você tinha a página, você tinha que arrastar. Hoje você vai lá no Instagram, você tem um monte de funções, né? Um monte de coisa que você pode fazer. Você tem o TikTok, né? A ideia aqui não é dizer que é ruim. A ideia aqui é a gente refletir o impacto que essas tecnologias têm na nossa vida e o quanto que elas também são adoecedoras, né? E o quanto que essa reflexão... Eu acho que quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que começar a falar também de habilidade de se cuidar. O que seria a habilidade de se cuidar? A gente só consegue ter a habilidade de se cuidar, que a gente chama na clínica de autocuidado, quando a gente também adquire consciência de algumas coisas, né? Então, adquirir consciência do impacto que a tecnologia tem na sua vida é importante para você, por exemplo, gerir o seu autocuidado. Né? Enquanto a gente está naquela coisa mais automatizada, acorda de manhã, já pega o celular, vai para o trabalho, vai lá no carro, muitas vezes você está lá dirigindo e está concorrendo lá com o celular, com os aplicativos, você nem chegou no trabalho e já está preocupado. Então vê como você já está com um estado, já está criando um estado ansioso, e aí você chega no trabalho e você tem vários outros aspectos que vão estar contribuindo com esse estado. Então, e isso é cumulativo. Isso daí ele é gradativo, né? Se não for cuidado, isso daí a tendência é só ir aumentando. Então, se o Roberto citou uma coisa que é interessante, uma base de funcionamento, uma estrutura. Se você já tem uma estrutura perfeccionista, se você já tem questões com a sua autoimagem, com a sua identidade, né? Isso daí, esse crescimento, esse acúmulo de situações e de ausências de cuidado vão favorecendo também com que essa estrutura ansiosa que a pessoa tem, ela vá se proliferando, ela vá se ficando mais, digamos assim, mais intensa e adoecendo a pessoa, né? Sim, sim, é isso mesmo, isso mesmo. Vai entrando num ciclo de repetição, né? Muitas vezes é o que o Rodrigo, de uma forma explícita ou mais ou menos implícita, comentou o quanto que tem coisa que é difícil de escapar, né? O seu trabalho exige que você fique ali no WhatsApp, né? Responda rápido quando seu chefe tá te procurando, né? Antes de responder, já fica no WhatsApp. Então, é bem complexo, é Então, bem você complicado. já acorda de manhã, você já acorda de manhã, eu tive uma experiência que foi bem interessante, né? Eu trabalhava num serviço de acolhimento institucional, que é conhecido como abrigo,
É um serviço que é 24 horas. Então, assim, você já acorda de manhã. Eu lembro que eu levantava e eu já tinha que... A primeira coisa que eu fazia era pegar o celular e ver se tinha uma mensagem no grupo. Outra coisa que eu acho que ser muito discutido hoje em dia, né? O quanto a gente trabalha de graça, né? Quando a gente está nesses grupos, né? O quanto que eu já entrava e olhava o que estava acontecendo no grupo. E aí eu já sabia o que estava acontecendo, as crises que tinham. E aí você já vai tomar banho, já vai tomar café da manhã e já vai pensando. Mas o quanto você já tá... A gente perdeu aqueles, talvez a gente pode chamar de rituais. A importância dos rituais, né? O que a gente chama, o que eu chamo de ritual? O levantar da cama, o se organizar para tomar um café, se organizar para se trocar. Tem pessoas que gostam de meditar, de respirar, de ir se conectando com a vida, com as coisas aos poucos. Você não tem mais esse tempo, né? Então quando você entra nesse tipo de funcionamento, que você é induzido e cobrado, né? Não é uma coisa que acontece à toa, né? Você entra num funcionamento maior, estrutural daquele espaço. E isso aconteceu comigo. Então eu já ia para o trabalho já pensando já o que eu ia fazer, já tinha antecipado tudo que eu tinha que fazer, já as preocupações, alguns medos, né? Porque quando a gente fala de crise é o que mais tem no serviço de acolhimento, então envolve preocupações, envolve riscos. A cobrança, o pessoal já começa a mandar mensagem, já perguntando, pedindo auxílio no manejo. E quando você chega no trabalho, né, você já teve, às vezes, muitas vezes, uma carga horária de trabalho de 2 horas. Então, ao longo da semana, né? Quanto que isso é realidade para uns e para outros não. Né? Mas eu acho que eu estou falando de uma questão que é muito importante ser refletido quando a gente fala de ansiedade, que é a questão do tempo. Como que houve uma alteração no tempo? É um tempo que não é mais nosso. É um tempo que já está comprometido desde a hora de acordar. Então não importa se você é a Maria ou o João, se você é da periferia, se você é da área nobre, eu acho que é geral, o quanto que de uma maneira geral nesse mundo nosso complexo, etc., o quanto que a gente está inserido numa estrutura que de certa forma favorece esses quadros de ansiedade. Então eu diria que ao longo do tempo, e eu usei esse paralelo com tempos passados, não sou saudosista, né, de que lá atrás era melhor, mas de fato era em alguns aspectos. Então, quando você acordava, você não tinha que ter um celular na mão, não tinha que ter a preocupação de responder uma mensagem, de saber o que está acontecendo, né, de responder tão rápido. Olha a questão do tempo. Na medida que você tem lá esse instrumento, isso altera toda a tua relação com o tempo. Né? Você começa a ter uma certa obrigatoriedade de responder. Né? Você começa a se relacionar com um tempo muito mais imediatista. Né? Agora você tem um instrumento que favorece a tua atuação mesmo à distância. Sim. Né? E o quanto a gente tem essa... Isso não é difícil de identificar isso, por exemplo, quando a gente está mesmo nos momentos de lazer. O momento de lazer muitas vezes você está fazendo o quê? Você está vendo uma informação, aí você já muda, aí você já vai para outra, quando você vê, você já viu 10, 20 coisas e não viu praticamente nada. Então você vê como é um tempo mais acelerado, e o quanto que esse tempo, esse aceleramento do tempo que a gente está inserido, o quanto que isso não é prejudicial. Né? O quanto que isso não sei se esse é o termo, mas nos deixa alienado do nosso próprio cotidiano, né? Da nossa própria organização, dos nossos próprios rituais. Pode não ser a meditação, mas, por exemplo, uma pessoa religiosa que gosta de fazer uma meditação, por exemplo, num estudo bíblico, ou pode ser uma pessoa que gosta de gastar um tempo de manhã para conversar com a esposa, com o marido, com a companheira, etc. Não, você já acorda, lembra quando eu falei no início? Você já acorda e já é inserido numa série de problemas, você já está conectado com aqueles problemas.
Então você perde com esse aceleramento do tempo uma conexão com o espaço ao seu redor. Porque o espaço ele está inserido, né? Eu estou prestando física agora. Espaço-tempo, né? Nunca fez tanto sentido para mim a questão do espaço-tempo. O teu espaço está inserido no tempo. Se o seu tempo está acelerado e você está envolvido em questões de tempo, de resposta, isso automaticamente afeta o espaço. Sim. Então não tem como a gente falar do adoecimento, né, dessa questão dos transtornos de ansiedade, né? Por exemplo, ó, vamos falar da fobia social. Posso pegar um ponto Pode, antes, por Rodrigo? favor. Não, que você está me fazendo pensar o seguinte. Um ponto bem interessante que é o seguinte. Beleza. Você citou várias correlações com o cotidiano, né, de uma forma geral e ansiedade, né? O tipo de vida na sociedade contemporânea com ansiedade. Será que dá para dizer que aumentou o número de casos de ansiedade ou a gente deveria ser um pouco mais conservador em qual sentido? Opa, todas as épocas pode ter havido, em épocas atrás, antes da internet, do WhatsApp, tudo, dá pra gente inferir que sim, tinha bastante pessoas ansiosas, mas opa, calma, vamos pensar como que a ansiedade se dá na nossa época, e aí o Rodrigo pensou em todas essas correlações, né? Que é diferente de como que a ansiedade se dava numa outra época, né? Então você me levantou umas questões bem curiosas, que daí vai ao encontro necessariamente de quando que foi criado, de certa forma, né? O diagnóstico, né, em psiquiatria de transtorno de ansiedade, né? Porque claro que só não haviam pessoas diagnosticadas com ansiedade antes de haver um diagnóstico, né, de transtorno, de ansiedade e seus subtipos, né? Mas você está suscitando uma questão bem interessante, né? Será que dá para a gente dizer que aumentou o número de ansiedade em relação a épocas passadas, ou a gente deveria ser um pouco mais conservador do tipo, não, dá para a gente inferir que tinha ansiedade, ou independente de inferir ou não de uma época passada, mas pensar, opa, atualmente, estamos vivendo na época atual, vamos ver como é que essa ansiedade se dá na contemporaneidade, né? E aí, claro que tem muitas pessoas diagnosticadas, né, com um transtorno de ansiedade, e isso se deve, obviamente, por um saber que já está consolidado há um tempo da psiquiatria, né? Sem o diagnóstico não tem como a pessoa tá diagnosticada, né? E daí a gente analisa as correlações que daí tem a ver com tudo que você está dizendo, né? Mas em resumo da ópera, né? O que você acha, Rodrigo? Será que aumentou o nível de ansiedade comparando com décadas passadas, ou hoje veio esse boom de ansiedade porque obviamente já tem a psiquiatria para diagnosticar e tem essas correlações sociais aí para a gente traçar, né? O uso do tempo, da tecnologia, etc. Né? Eu não sei essa resposta, sabe? Mano, eu acho que a gente tem que fazer algumas separações. Primeiro a gente dizer que a ansiedade ela é inerente ao ser humano. Acho que além da gente ter um diagnóstico de ansiedade, a gente tem que dizer que a ansiedade ela existe desde os tempos primordiais. Porque o ser humano ele precisa experimentar faz parte do funcionamento do ser humano experimentar estados ansiosos, né? Porque a partir dessa mudança fisiológica, psíquica, emocional, né, que vem junto com o estado ansioso, você também tem uma mudança comportamental, que é adaptativa. Ela tem uma função dentro do contexto que você vive, de vida, inclusive de sobrevivência também.
Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de ansiedade em níveis patológicos, né? Que talvez tenha um pouco a ver com o que você fala, chama de angústia, né? Em que momento que a gente começa a falar de um sofrimento, né? O sofrimento das pessoas. No momento que elas têm menos tempo para se cuidar, no momento que as pessoas passam a ter um aumento da carga de trabalho, no momento que elas passam a ter um nível de cobrança por desempenho maiores, o mercado de trabalho cobrando mais, no momento que a gente começa a ter as mídias sociais, as redes sociais, criando também um tipo de vida perfeito, ideal, e o quanto as pessoas, isso é um fato hoje em dia, o quanto as pessoas se organizam em torno dessa busca por uma vida perfeita, ideal. Então eu acho que a ansiedade, a gente é muito mais falar do sofrimento que está atravessando as pessoas. Por uma série de coisas que começam a atravessar ela, no trabalho, nos relacionamentos. Desempenho, você tem que ter. Tem uma cobrança por desempenho sexual, por aparência, por inteligência, por riqueza. A gente não pode esquecer que a gente está falando de sociedade, de parâmetros, né? E que a gente busca esses parâmetros. E os nossos parâmetros estão cada vez maiores e absurdos, né? Poxa, você liga a televisão, a internet, começa a ler notícia, você vai ler notícia fulano que fez cirurgia, fulano, o casal de modelo, o fulano que ficou milionário, como ficar mais rico. Você vai pegar os livros, cara, lá a lista dos 10 mais lidos, é só isso, como se tornar rico, pai pobre. Eu tô falando que é ruim esse livro, não é isso. Como é que é? Pai rico, Tem um pai livro pobre, aí, Pai Rico, Pai Pobre, Pai rico, pai pobre. como ficar mais rico, como ter mais desempenho, o código para o sucesso, para a prosperidade. Isso é o que está ventilando na sociedade em termos de valor. E essas coisas que norteiam os nossos desejos, os nossos quereres, né? As nossas bússolas e direções que a gente segue. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de como a sociedade se estruturou, né? O que é sucesso para estar nessa estrutura e o que a gente precisa fazer para poder estar, para poder ter esse sucesso. E aí quando você começa a ver que para você ter esse tal sucesso, você precisa adoecer. E quem não adoece é porque muitas vezes tem uma estrutura muito forte por trás. Tem condições de fazer terapia, tem convênio, tem a educação, tem acesso à informação, tem recursos. Né? Então, o quanto que essa sociedade está se estruturando e está favorecendo o adoecimento dos seus à custa do quê? Já parou para pensar nisso? Né? O quanto a ansiedade ela tem um aspecto social muito forte, cara. Muito forte. E aí quando a gente entra nesses temas, né, você vê muito na internet vídeos, né, o impacto do perfeccionismo, como vencer, como superar o medo de rejeição, etc. Na verdade, você está falando de estruturas sociais que a pessoa, estruturas de produção, de funcionamento que a pessoa está inserida. E aí ela tem que correr nessa estrutura, ela tem que viver nessa estrutura. E ela tem que ir se modelando, se organizando para poder. E aí quando chega na clínica, como que é para você, Roberto? Então, como é que a pessoa chega na clínica, né? É bem isso, né? Que pense que, pelo menos a gente está no Brasil, não dá para universalizar essas coisas, né? Aqui em São Paulo, né, vamos dizer assim, a tendência acaba sendo essa, né? A pessoa já chegar na clínica quando está por aqui, né? Está bastante angustiado, né? E isso, até aproveitando o que você está falando
a respeito de correlações sociais, né, com ansiedade, ó, esse já é um dado social, né? Como que as pessoas utilizam os serviços de psicologia, né? Geralmente vem para o consultório, né? Vem à busca do nosso serviço quando está por aqui, né? Quando está muito angustiado, né? E isso já é um dado, né? Já é um dado do... Isso já fala do autocuidado da pessoa, em relação com a prevenção. Ela já chega quando está aqui, né? Quando a estrutura dela, até desculpa te cortar, né? Não, manda bala. Só um complemento, é quando eu acho que vocês falam muito bem disso, inclusive, né? O quanto as ferramentas, a estrutura, a organização que ela tem para lidar com as situações do cotidiano dela, né? O quanto que às vezes essas estruturas, ou a gente poderia chamar de ferramentas, já não estão dando conta, né? E aí a pessoa sofre. Eu acho que vocês falam bacana disso, né? Eu lembro que você me falou, a gente não vai citar aqui de paciente, né? Mas o quanto está presente essa coisa. Eu lembro que você me falou bastante disso, né? O quanto está presente essa coisa da gente às vezes se organizar de uma forma e as pessoas confundirem, né? Falar, chega na clínica com sintoma, né? E aí coloca o sintoma como algo que precisa ser extinguido. Quando na verdade esse sintoma já é a forma como a pessoa está lidando com a angústia, né? Vocês costumam falar muito disso, né? A forma como a pessoa se organiza diante da angústia. Ela já está fazendo alguma coisa, né? E o que ela está fazendo já não está dando conta. E isso, né, você fala da sua abordagem, mas na minha também, né, o quanto que aquele modo de funcionamento, como que ela se estruturou, como que as crenças pelas quais ela se estruturou, essas crenças já não estão sendo mais funcionais. Então, por exemplo, a crença de um perfeccionismo. Você cresce ouvindo que você tem que ser perfeito, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais capaz, blá blá blá. O que é verdade, entre aspas, dentro desse nosso sistema, e aqui eu não falo sistema, né, num tom de crítica ao capitalismo, não é nesse sentido. Embora, sim, também a gente tem que fazer críticas ao nosso funcionamento, da nossa, como que a gente produz, como que o nosso sistema está estruturado atualmente, mas não é nesse sentido. É no sentido de o quanto a gente é estruturado desde pequeno para atender essa estrutura. E aí, que tem um fato que eu acho que todo mundo conhece alguém, ou pode até ter vivido. A gente é tão perfeito assim? Não. A prova é que se você passa por uma situação no relacionamento, na família, no casamento, isso daí tem o poder de desestruturar? Muito. E aí, como você vai conseguir ser perfeito? Como você vai conseguir ter alto desempenho? E aí vem o sofrimento. Porque você começa a se cobrar para ter aquele desempenho, para ter aquela produtividade, mas você não consegue. E quando envolve questões de saúde? A própria questões de saúde mental? E aí, novamente, às vezes você lida com a tua saúde mental também nessa perspectiva do perfeccionismo, nessa perspectiva do desempenho. Até nisso você leva. E se você buscar na internet, por exemplo, você vai ver que tem mercado para isso, né? Nada contra os colegas coaches, né? Mas tem os coachings, tem muita gente bem intencionada que faz um trabalho de treinamento, de auxílio a pessoas que precisam desempenhar, fazem um trabalho bom. Mas eu diria que também tem muitos que se aproveitam, né? Justamente dessa tendência que é desde a infância, que é estrutural, de estar sempre desejando esse perfeccionismo, esse lugar ilusório, né, do pódio, né?
de que você vai chegar no pódio e as coisas vão ficar perfeitas. Ah, não vão ficar perfeitas. Você quer perfeição, talvez. Não é legal falar isso, mas talvez só se for com a morte mesmo, né? É o resultado completo e da execução da vida como um todo. Então, a gente fala de estruturação, de funcionamento, e a gente esquece de falar de vida. E aí quando vai para a clínica, muitas vezes é para falar de vida, né? Sim, sim. Nossa, tem. É que são vários pontos que o Rodrigo tá abordando, tá passando um monte de coisa aqui Tá no passando meu um fio aí. cucuruco, né? Tá passando São um fio. vários pontos, vários pontos. Certo. Deixa eu ver. Nossa, onde que dá pra eu pegar? Na clínica, quando chega, com o aspecto social do adoecimento. Sim, sim. Não, e o que me veio inicialmente na cabeça é o próprio lance, né? Você falou da prevenção, né? Eu acho que você quis dizer, me corrija se eu estiver enganado, o quanto que não houve, né? Um tipo de prevenção, porque a pessoa já está chegando ali extremamente Isso, a de angustiada prevenção. na clínica, né? Uhum. E é interessante se a gente for fazer esse exercício que a gente está fazendo, né? De linkar os aspectos sociais, né? Porque não tem como analisar o ser humano, obviamente, nossa, descobrir a América, né? Mas muitas vezes o básico é necessário falar, porque tem gente que ainda pensa num psicologismo, né? Outro dia eu vi um vídeo de um colega até de área dizendo, olha, ansiedade tem mais a ver com o interno do que o externo. Puta, essa separação é muito complicada, né? Eu acho que é complicado e não é funcional. Eu acho que você entra num ciclo, né, cara? A ansiedade interna. Acho que a gente falou aqui durante vários minutos, e muito claro que a ansiedade não é só Sim, essa interna. separação. Não tem como, tá tudo emaranhado junto, Exato, né? exato, exato. Que é aquilo que os lacanianos falam, até dos registros, né? O real, o simbólico, mas já. Não dá pra você falar que fazer essa separação bonitinha, isso aí só para fins didáticos, mas na prática é tudo junto, Exato, é isso né? mesmo. Um junto com o outro, a coisa acontecendo, o ser humano não é tão robotizado, tão compartimentado assim, né? Sim, exato. E aí a gente vê o quanto que algumas coisas deseducam, né? Sim. Novamente a questão do desempenho. Você estava falando aí agora de alguns colegas que fazem essa separação, e que a ansiedade ela tem uma relação com um objeto interno. Eu até entendo, eu acho que tem correntes, né, que falam da ansiedade como um alerta do eu, né, diante de um invasor. Eu acho que essa é uma leitura geral de alguns profissionais. A ideia aqui não é criticar o profissional, nada disso, mas a ideia é que a gente pensar uma psicologia que de fato esteja alinhada com os desafios que a gente está vivenciando, né? Eu acho que sim, eu acho que usar esse termo por exemplo, estado de alerta, acho que é algo que está muito presente na ansiedade, né? Sim. Estado de alerta, ansiedade. Tem um psiquiatra, agora eu não vou me recordar dele, ele faz uma definição da ansiedade como um estado de alerta. E a gente já tem muito conhecimento hoje, muito estudo que fala mesmo, né, dessa região que está hiperestimulada, né, que é essa região do estado de alerta diante dos acontecimentos básicos da vida. Né? E aí a gente pode falar, não mudando, mas já mudando, da fobia social que tem um pouco a ver com isso. Né? Esse estado de alerta constante diante do social, onde esse social é tido como perigoso, e a partir disso a gente tem um funcionamento, uma base de funcionamento, né? Eu vou usar um termo mais geral aqui, de funcionamento cognitivo, mental, tudo alterado.
né? E essa alteração ela se reflete nos pensamentos, né? No aceleramento dos pensamentos, nas formas como esses pensamentos se estruturam e atuam. Então, o pensamento antecipatório, o pensamento de remoer, os medos irracionais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fobia social, que é mais conhecida como TAS, transtorno de ansiedade social. Queria que você falasse um pouco também sobre isso, né? Pegasse algum aspecto, de repente, que te chamasse a atenção. Sim, sim. Uhum. Aham. Sim, sim, sim. Aham, aham. Sim, aham. Eu vou partir daquele princípio que eu comentei quando eu estava dizendo a respeito de uma forma possível de dizer a respeito do inconsciente, o que eu acabo procurando na clínica, né? Beleza, a pessoa está apresentando fobia social. Então tem um... Peraí, Isso mas aí. antes de você falar, acho que até para quem tá assistindo, né? Se você pudesse falar, dar uma definição simples. Acho que a ideia aqui é a gente não tornar a coisa tão técnica, é utilizar também uma linguagem bacana, uma linguagem mais didática, mais acessível. Se você pudesse falar um pouco da sua leitura da fobia social? Tá bom, uma O que é? possível Qual que é o- definição. Fobia, isso quer dizer que tem algo localizado, né? Tenho medo de ir para festas, tenho medo de comer em público, tenho medo de me misturar em público, ou então medo de passar na rua, eu sei que tem aquela pessoa, então uma fobia, medo, né, localizado, né, em situações sociais, né, como o próprio conceito diz, né, fobia social. Aí beleza, aí como é que eu enxergo e como é que eu trato, e daí aproveitando o que o Rodrigo está dizendo que pode ter telespectadores, né, que se identificam com... Eu acho que assim, desculpa novamente cortar. Acho que é importante dizer que a ansiedade social está presente na vida de todos. Quando você tem uma apresentação para fazer, você experimenta um grau de ansiedade social. Você está preocupado com o julgamento que você vai ter, com o seu desempenho. Então tem vários aspectos que envolvem a ansiedade social, que são aspectos até saudáveis, porque também te ajudam a te preparar para a situação. Então eu acho que esse diálogo ele serve para todos, né, de uma forma geral. Sim. Mas em algum momento algumas pessoas podem vir a sofrer mais com essa questão e desenvolver de fato uma fobia social. Acho que essa palavra ela calha mais, né? Exato, exato. Não, o que você está falando, Rodrigo, é muito feliz, porque acredito que esteja para nascer, né? Alguém que em nenhuma situação social, por mais desenvolta, Se por sente maior repertório que a avaliado, pessoa se sente tenha. julgado. Exato, né? Agora, se me permite dizer, se entra nas minúcias de cada área, né? De que cada leitura das nossas respectivas escolas Uhum. teóricas descreve, né? Mas É de que a uma ideia é um forma mais bate-papo. geral, acredito que uma outra forma de dizer o que você está dizendo é o que? Beleza, todo mundo, pelo menos numa situação ou outra, vai ter ansiedade social. Agora, o que difere um quadro que a pessoa está com uma exacerbação nesse quadro é para dizer assim, opa, beleza, todo mundo tem, né, uma hora ou outra, mas se a pessoa está girando muito ao redor dessa ansiedade social, dessa fobia social, sem querer, obviamente, né? Ninguém, nossa, escolhi sofrer dessa forma, óbvio que não, né? A vida está girando em torno disso, né? Opa, o tempo todo eu fico com receio, o tempo todo eu fico com receio. Uma resposta comum é, por exemplo, a pessoa se inibir, né? Frente à ansiedade social, frente à fobia social. Aí se está exacerbado, né? Se a pessoa está girando muito ao redor disso, né? Aí é mais uma outra forma de dizer aquilo que separa do beleza. A gente pode dizer que é Mas o que você universal, falou mas agora opa, do uma tem. pessoa ficar muito em torno disso é interessante, porque é um dos características, por exemplo, da hipervigilância, que está muito presente na fobia social. Né? Sim.
esse estado de alerta que você fica hipervigilante aos perigos que estão no entorno, os perigos sociais, e isso daí vai se projetando para o teu meio e os medos começam a ganhar proporções que podem ser proporções irracionais, né? Podem ser proporções criadas numa medida que é sua. E aí eu vou até usar, acho que a tua área tem um termo bem bacana para falar disso, que é o imaginário. Né? O quanto a gente... E tem até um filme bacana que você me recomendou, que eu assisti. Como que é o nome daquele filme? O Segredo dos Seus Olhos? Aquele cara que é policial e ele tá afastado por algum motivo e aí ele fica trabalhando lá, atende uma ligação e ele começa a fazer uma série de... Você lembra desse filme? O Telefonista, acho que é um filme norueguês. Acho que é um filme bacana de assistir. Para ver depois a gente deixa no link, você deixa na descrição, o link da descrição, o quanto que é bacana, até pra gente poder entender. Um filme que você indicou, eu achei muito legal, acho que vem calhar um pouco. Sei que a gente desviou um pouco do foco, mas é só para explicar o quanto que essa instância, essa forma de funcionar nossa, estrutural, o quanto que ela fica também hiperativada nesses momentos, nesses quadros de fobia social. Em especial quando você está hipervigilante. Então, por exemplo, ó, eu te cortei, né, Cláudio? Não, manda bala. Então, por exemplo, você tem... não sei se na tua área vocês usam o termo gatilho. Pode ser. Né, mas... Não é um... Mas deve ter algum correspondente... Um conceito técnico, mas todo mundo... Mas dá para manejar com esse termo, claro. né? Então, tem situações que são gatilhos. Uhum. Gatilhos para você acionar essa reação automática do teu organismo. E quando eu falo organismo, eu não estou falando só em termos fisiológicos, né? Uma alteração no estado mental, uma alteração no teu sistema simpático, que é ativado nesses momentos. Que tem aquela piada, né? Que não é nada simpático, né? Não é nada simpático. Mas é uma alteração nos seus padrões de pensamento. Você perde a autonomia de pensamento. Né? Aí você começa a ter mais pensamentos intrusivos, você começa a ter uma tendência maior a ter pensamentos de autoavaliação, você começa a focar muito mais no que está acontecendo à tua volta, mas é um foco enviesado pelo quê? Por essa crença de que você está sendo julgado, por essa crença de que você está sendo avaliado pelo outro, por essa crença que você tem de que o outro acha que você é burro, é incapaz, ou que o outro percebeu uma imperfeição sua, uma incapacidade sua. É como se tivesse, a gente já conversou bastante, você usa bastante o termo só uma adenda assim, a gente vai pegando podcast, vai pegando experiência, com o tempo vai ficando um pouquinho mais à vontade, né? Aquela coisa do Rei Nu, né? A roupa do rei que caiu, o rei sim. É como se fosse essa sensação, é como se eu estivesse te vendo nu. Estivesse vendo a sua nudez. E o outro não tá na maioria das vezes. Não sei se dá pra gente colocar em termos de porcentagem, mas deve ser 80% das vezes não tá. Ou pouco importa se tá. Falta um pouco dessa força também. Sei que você não gosta de usar esse termo força egóica, né? Mas dá para entender. O bom do diálogo entre pessoas de áreas diferentes é isso, é independente. Mas eu não uso esse termo de força egóica. Eu acho que é porque ele está mais inserido na cultura, né? Falando de ego e tal. Então ele é mais fácil de comunicar. Mas você não ter essa força para... esse contrapeso, né? Para lidar com esses pensamentos irracionais, né? Que estão enraizados em você através de crenças, né? Sim. E que é sem querer, né, Rodrigo? O lance que você estava trazendo do imaginário, né? Que você até citou esse filme que é interessante, né? Depois você coloca o link aí, que tem a ver com independente se de fato, né, tal coisa está ocorrendo ou não, a pessoa é tomada por imaginário do tipo ferrou, né?
atravessar a rua ou vou para uma festa tal e alguma coisa vai acontecer do tipo julgamento social, né? Então, o que eu Que tentei vem com muita citar força, dele né? vem com muita força, né? A pessoa tomada por esse imaginário, independente se em termos factuais vai ocorrer ou não, mas Aquilo fica sem muito querer, presente, né? exato, sem querer a pessoa é tomada por um imaginário fóbico, né? Imaginário fóbico que está ali. Legal. A Nunca presença da ouvi esse termo, ansiedade imaginário também, né? fóbico. Eu também nunca escutei, não, Ah, só mas eu acho que raciocinei é um agora. raciocínio que você fez agora. Mas é interessante. O que você quis dizer com esse imaginário fóbico? Justamente imaginário do todo mundo tá vendo que o rei aqui está nu, né? Pegando Até o próprio a exemplo. história do rei, né? Que você está dizendo, né? Então, é imaginário que tem ali na sua intensidade uma fobia, né? Não são coisas agradáveis, né? Mas ferrou, né? Eu vou para tal evento social e vou passar um mau bocado, né? Eu vou estar na praça de alimentação, no shopping comendo, todo mundo vai estar me vendo, né? Então, é óbvio que é sem querer, né? A pessoa não está adorando É ficar como se naquele fosse um estado. sentimento imposto, né? Não Exato. vem na forma de, por exemplo, ó, você está sendo. É isso que acho que isso é interessante da gente falar, Roberto. Não vem na forma do você está sendo julgado, né? Isso é uma interpretação nossa. Eu acho que ele vem muito mais relacionado à imagem, Isso. relacionado à situação. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar. E também está muito relacionado a um estado emocional, um sentimento que te é imposto. Uhum. Isso que a gente está falando aí de estado ansioso. Pode ser isso, um sentimento ansioso que te é imposto do nada. E aí quando eu usei a palavra gatilho, pode ser, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma palestra, que vai gravar um podcast. Pode ser um gatilho para acessar esse ou para deixar mais proeminente esse imaginário fóbico, né? Sim. E aí a pessoa está aqui na experiência, ela está se havendo com imagens, com sentimentos que estão sendo impostos para ela e estão vindo de onde? Sim, sim. Está vindo desse funcionamento. Que eu acho, quando as pessoas usam o termo cura, é muito perigoso. Porque a ideia não é você eliminar essa estrutura, porque não dá para eliminar essa estrutura. Não é. Acho que todo mundo tem essa história e eu acho que é importante a gente dizer isso. Cada história tem, cada história, cada criação, cada vivência, ela tem as suas virtudes, ela tem as suas positividades, na maioria das vezes, nem todos, mas também tem as coisas que não são positivas, as pedagogias que não são positivas. E também vem do próprio funcionamento familiar, que vem dos antepassados, que vem do que foi cobrado dessa família lá atrás, que tem a ver com as dificuldades que essa família passou lá atrás. Então, por isso que não dá pra gente falar de culpado, a gente fala muito mais de tempos, desafios e as dificuldades que cada família na sua criação passou com seus filhos. Né? Não é passar pano aqui, não passar pano para determinadas coisas. Estou falando de modo geral. Então, por exemplo, isso daí vem desde a sua infância, cara. Desde a sua infância. Desde a sua infância, você já pode... Às vezes tem muitos pais, olha que interessante isso, tem muitos pais, e com razão, porque a sociedade nos cobra preservação, nos cobra evitar riscos, tudo em nome da saúde. A saúde sempre em primeiro lugar, a sobrevivência, a vida. Então, com razão, principalmente uma sociedade violenta como que a gente vive. Mas olha que interessante, às vezes quando tudo que é excessivo, ele tem um grau de ser prejudicial. Por quê? Porque às vezes a crítica em excesso, a punição em excesso, o tolir em excesso, o proibir em excesso. Não faz isso que você tá ficando louco, menino. Esse você tá ficando louco, menino, muitas vezes você tá inibindo a criatividade dessa criança. Faz sentido?
Entendo. E eu estou colocando de uma maneira aqui muito tranquila, né, na verdade, né, só para dar um exemplo, mas ao longo do tempo e repetidas vezes, como que você também não vai construindo um funcionamento que favorece esse medo de julgamento? Com a melhor das boas intenções. Muitas vezes é fazer com que essa pessoa tenha iniciativa, que seja um cidadão produtivo, mas o componente aí em questão é o componente do excesso. A forma como isso é feito, os recursos que são utilizados para conseguir fazer com que teu filho cumpra determinada tarefa. Isso sem considerar que já tem pessoas que têm um temperamento mais tímido, que têm uma predisposição a ter um comportamento mais fóbico. A gente tem que considerar várias coisas aí. Mas o quanto que isso já vem desde a infância, vai se desenvolvendo, vai se cronificando, e muitas vezes é questão de tempo para a pessoa desenvolver uma fobia social. É questão de tempo, é questão de lidar com as dificuldades, assumir responsabilidades, e aí essas coisas vão se cronificando, elas vão se desenhando mais. O que você acha disso, cara? Faz sentido essa leitura para você? Da história pregressa, né? Da Sim, formação da sim, fobia social? sim. Agora, eu só complemento com um ponto que acredito que você pense mais ou menos parecido, mas com outras linguagens, né, dentro da sua visão clínica e tal, que tem a ver sempre com como que a pessoa está lidando, né? Está lidando com si mesmo, está lidando Legal. com os outros, né? Porque aí, eu não sei se eu posso falar, bom, eu vou falar minha visão, aí você Deixa eu ver, diz já deu mais de meia-noite? complemento, se Se deu mais de meia-noite, pode. que tem a ver Não, não com pode. que tem a ver com a forma como cada pessoa lida, né? Aí a gente sai de um determinismo, né, que é diferente de Isso vai passar por, causar exato, isso. que é Por isso que eu diferente. falei de história. Isso, exato. E é diferente do que você mesmo estava comentando agora há pouco de não é que eu, Rodrigo, estou passando pano, né? Então não é esse ponto também, né? Até porque a gente sabe que no mínimo o ser humano é biopsicossocial, né? No mínimo, e pelo menos dentro do nosso escopo, acho que esse ponto é incomum, né? Qualquer psicanalista ou qualquer psicólogo, pelo menos esses três aqui, né? Biopsicossocial e espiritual. Isso, beleza, tem esses três pontos dentro do qual tem ali o social, né? Então é o social que fala através de nós, né? Agora, junto a isso tem a forma da pessoa lidar, né? Entendam lidar tanto naqueles aspectos dos quais você é acometido, querendo ou não, né? Independente da tua vontade. Exato, Que né? pode ser o próprio sofrimento, a própria ansiedade social. E também a gente pode pegar de uma forma bem ampla, né? Como é que a pessoa responde frente àquilo, né? Como é que Frente a esse sofrimento. exato, frente ao sofrimento, né? Como é que se Que comporta, a gente, por exemplo, como é na que TCC vai falar muito de comportamento de esquiva, por exemplo. ah, Como sim, que a gente responde frente a isso, né? sim, Esquiva, com evitação. exato, exato. Que daí até aproveitando um gancho que o Rodrigo fez há uns 20 minutos atrás, né? Quando você está falando da forma que a pessoa se organiza, né? Já é uma forma de se organizar, né? De lidar. Ah, a pessoa está adorando, né, estar com fobia e angústia. Claro que não, né? Claro que quadros, especificamente se a gente pegar a sintomatologia de uma síndrome do pânico, né, tal qual a psiquiatria nomeia assim, ali tem mais desorganização do que organização, né? Tudo bem que a pessoa pode ter até, como a gente não está naquela aspecto acadêmico, mas vendo o ser humano tal qual ele funciona dentro do nosso escopo, clínico mesmo, nossa compreensão, nossa operação daquilo que a gente vê, né, geralmente, mesmo, olha aí, conceituado, se vocês verem muitos psicanalistas falando a respeito desse quadro de transtorno, de síndrome do pânico, que a gente costuma dizer na psicanálise, quadro de angústia muito grande,
né? A gente costuma pensar, opa, tem uma maior desorganização do que organização, né? Só que ao mesmo tempo, né, tem algum nível de organização, tem, por exemplo, como é costumado nesse quadro, a pessoa em qualquer momento tem um nível de angústia muito grande, mas mesmo assim putz, a pessoa pegou o metrô e sem ela saber, não estava esperando, teve um ataque de pânico naquele momento. Já vai ter alguma forma de lidar que é sair da estação e procurar, Que é pode ser justamente o uma forma de comportamento de lidar. esquiva. Beleza, comportamento. Existe uma forma de se organizar frente à angústia, né? Frente a mil e outros componentes da constelação psíquica, mas frente à angústia, que tem a ver com a fobia social. Já tem uma organização, né? Opa, não vou passar lá naquela sala, em frente àquela sala para ir no banheiro, porque lá tem a minha chefe já me desperta uma ansiedade, daí eu me inibo, tenho um comportamento de esquiva, né? Faço uma outra rota. Tem ali uma localização, né? Aquilo que me desperta uma ansiedade, né? Aquilo que me faz ter uma certa fobia. É a chefe, por exemplo, né? Aí, nesse tipo de estado mental, vamos dizer assim, tem uma organização bem maior do que em quadros tais quais não, exatamente o descrito pela psiquiatria, que é a síndrome do pânico, né, que a psicanálise costuma dizer quadros de angústia muito agravante e que não tem uma localização ali, né? Localização psíquica, né? Tal coisa que me deixa angustiado, diferente que pode angustiar a qualquer momento, né? Então, nesse sentido, nesses quadros específicos, nesse quadro específico que a psiquiatria chama de síndrome do pânico, tem mais uma desorganização, porque a pessoa está extremamente angustiada, do que uma organização, tal qual um estado mental fóbico, que pelo menos você está localizando. É aquela pessoa que me deixa mal, então deixa eu ir para outro caminho. O único ponto que eu quis descrever um pouco mais é que na vida real, vamos dizer assim, né, a coisa como tal acontece, é que mesmo num quadro avassalador de angústia, que é a síndrome do pânico, mesmo assim algum nível de organização pode ter, que é, sei lá, a pessoa está num metrô e bater aquela angústia enorme e pelo menos conseguir pedir ajuda de eu preciso descer da estação, né? Então tem exato, é mais desorganizador do que organizador, né? Porque é um estado muito agudo de angústia. E às vezes você mas se mesmo esquivar assim, só vai, na verdade, fortalecer esse estado de medo, mas mesmo assim tem uma função. É isso, né? eu não sei se esquivar, é porque daí eu já estou pensando, quando você fala esquivar, eu já estou pensando naquele outro quadro, naquele outro estado, né, mental, da fobia, onde você está localizando mais aquela pessoa, aquela situação que me deixa mal. Agora, a síndrome do pânico, que pode acontecer a qualquer momento, é muito desorganizador, porque não tem nem ali, naquele instante, a localização do que está fazendo a pessoa ficar mal, né? Então, nesse sentido, é mais desorganizador do que organizador, né? Porque a esquiva, Tá. por mais que gere um sofrimento ficar esquivando Ainda toda hora, assim. mas tem ali, é aquilo lá que me deixa mal, né? E Então, aí você se esquiva em relação àquele algo que você irracionalmente identificou como algo que tem potencial. isso. Agora, quadros agudos de angústia, que é nomeado pela psiquiatria como síndrome do pânico, né, é muito mais desorganizador do que organizador, né? Porque de repente aqui agora mesmo, opa, tô um estado enorme de angústia, nem sei da onde que veio, por que eu tô assim, não consigo localizar, ou porque estou mal, não consigo nomear, né? Só que a única coisa que eu quis ressaltar é que mesmo nesses estados enormes de desorganização, algum nível de organização, ou seja, da pessoa lidar, né? Volta naquele ponto Existe. como que a pessoa lida com tal coisa, né? Pode existir. Por exemplo, Rodrigo, eu preciso
tomar o ar, ou então tô no metrô, gente, por favor, deixa eu passar que eu estou passando mal. Então, esse movimento já é um movimento cuja tentativa é de sair daquela angústia, né? Então, academicamente falando, opa, a síndrome do pânico é uma desorganização total. Faz um sentido, né? Pensar assim. Mas no ipsis literis da coisa, isso é observado, né? Olha só, a pessoa já está lidando de um jeito, né? E dá um copo d'água, então abre. Opa, já tem ali um movimento, já tem uma posição daquela pessoa para lidar, né? Agora nem sei por que a gente entrou nesse ponto. Não, Acho acho que a gente está falando da forma de lidar, da né? forma de lidar. Agora, quando a forma de lidar, a forma de lidar às vezes também é o que está causando, né? Sim. Porque, e quando a gente fala em forma de lidar, a gente está falando de algo muito complexo, né? Não é só o comportamento observável, né? A gente está falando de um funcionamento interno, né? Uma estrutura interna de pensamentos, de significados. Vou puxar a sardinha para vocês de significantes, né? Que estão lá estruturados e que são ativados nesses momentos, por exemplo. E aí entra naquela questão que você fala, por exemplo, de ideal, né? O ideal de perfeição, o ideal de garantias, né? E o quanto que às vezes você tem o ideal de ter uma garantia de que você vai ser aceito. É a tal da dinâmica do palco, né? Dá pra usar até a metáfora do palco, né? Você quer o palco e você quer o palco e você quer estar naquele palco e receber 100% dos aplausos. E não receber os aplausos te causa sofrimento, te causa angústia. E aí muitas vezes você se coloca nas situações, os fóbicos sociais se colocam nas situações, esperando uma garantia de 100% de aprovação, de ser unânime, né? Na aceitação incondicional do outro. E o quanto você pode às vezes estar se estruturando ou estar estruturado dessa maneira, e essa estruturação ela está muito presente nesse teu funcionamento, nessa tua organização. Quando a gente fala de organização frente à angústia, é uma organização que visa muitas vezes proteger um desejo de aceitação. Não, e a fobia está muito relacionada, né, entre 1 milhão de questões, mas dentro, já que você me perguntou, né, há uns minutos atrás, Roberto, você puxou a sardinha para essa área do, e a fobia social, como é que você enxerga e tal, né? Claro, dentro daquilo que a gente consegue mapear, dentro do nosso escopo, né? E eu não tenho procuração pelos psicanalistas, então é uma coisa que o Rodrigo sabe que eu não gosto quando alguém faz um vídeo e fala, psicanálise, fala assim, não. E quase A pessoa não tem isso, né? A pessoa não tem procuração por todos os psicanalistas, então vamos lá. Gente fazendo isso, acho que eu já até comentei nesse vídeo, vai ficar repetitivo, né? Como que eu e muitas pessoas da minha área, né, acabam trabalhando. Vamos ver de novo, né, o que vem acompanhado dessa fobia social, né, em aspectos que não são assimiláveis de uma forma tão imediata pela pessoa, né? E o Rodrigo puxou a questão dos ideais, né? Então, muitas vezes, por exemplo, vamos apertar a tecla SAP e pegar um caso, obviamente, quando eu cito o caso, é até inventando um pouquinho ali, colar para... Não, caso real, mas com invencionices para ninguém se identificar, né? Então, de uma forma, obviamente, para preservar, né, a identidade da pessoa, faço umas invençõezinhas e tal, mas a essência tem a ver com o que eu estou querendo dizer, né? Então, vamos pegar para apertar a tecla SAP um paciente X cuja fobia social era vou sair de casa, vai todo mundo ficar olhando para mim porque eu tenho, sei lá, umas verrugas no
no rosto, Vai me achar e feio. vão me achar feio, né? Então como é que eu Vão vou... me rejeitar. Vão me rejeitar, né? Então como é que eu vou para aquela festa se eu sei que ninguém vai me querer e tal? Uhum. Aí, dentro do nosso escopo técnico, né? A gente vai procurando uma coisa muito comum no meu trabalho diário, que é perguntar ao avesso, né? O Legal. que seria o não ser visto como feio, né? O que seria não ser rejeitado na festa, né? Então, muitas vezes, ou melhor, não é muitas vezes, tendo uma base de funcionamento, como você falou que o público-alvo é abrangente, deixa eu ver como é que eu falo. A torcida do Corinthians, do Flamengo e a grande maioria das pessoas vai ter, aí já sai um pouco da parte Uhum. muito técnica, vai ter sempre ideais ali correspondendo àquelas queixas, né? Então, por exemplo, junto a um quadro de fobia, o que vem acompanhado, né? E isso é a posteriori numa sessão, né? Que é uma mistura da visão do profissional com o que o paciente está falando, né? Aparece lá na fala que você vai buscar, Aparece né? esse ideal. Vai aparecer, né? Então, o que seria um comum de avesso da queixa da pessoa, cuja queixa está ali com esse roupante de fobia social, né? É ser tão maravilhoso e tão maravilhoso, isso vem com imperativo, né? Pegando aquele diálogo que você está falando dos imperativos, né? Sociais, o imperativo de ser tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que só vai agradar as pessoas naquela festa, né? Que vai ter sempre assunto à vontade, todo mundo vai adorar, né? Ou se preferir uma coisa mais, vai na falta de palavra melhor, mais básica, não tão, né? Não ter ninguém apontando o dedo, né? Então, sempre acompanhado de fobias sociais, tem lá ideais, né? Que aproveitando o que você falou que a forma da pessoalidade já cria o próprio sofrimento, e é uma forma, pelo menos eu enxergo assim, né? Que é uma forma sem querer, eu acho que isso é incomum, né? Ninguém, por querer, vai criar o próprio sofrimento, óbvio que não, né? A gente fala, quando a gente fala do a gente criar o próprio sofrimento, é quando a gente fala dos nossos automatismos, né? Isso. E aí... E quanto esse automatismo tá, já não está mais dando conta, né? De lidar com aquele ambiente, com a complexidade do ambiente, né? Sim. E aí, aproveitando, entendi, não, são pontos em comum. Aí, uma forma que você pode dizer, dentre a qual corresponde a forma da pessoalidade, né, que tem a ver com uma série de coisas, mas dentre as quais o que ela está esperando de si mesmo, né? Então tá aí, ó, de novo. É o tal do ideal. Pode ser algo correspondente a esse ideal que nunca é tão fechadinho, né? O ideal é esse, né? Mas tem palavras lá como a psicanálise é um campo de saber a respeito das palavras, né? Você vai procurar aonde esse tal de inconsciente, né? É naquilo que a pessoa vai falando, né? Exato. Que, né, e principalmente na manifestação da E aí linguagem. esse ideal Fala, está mais né? presente na linguagem, ele se aparece com mais vezes. Muitas vezes precisa de uma intervenção ali para fazer algumas perguntas daquilo que eu chamo, por exemplo, de avesso, né? A pessoa está dizendo que é feia, vamos procurar o que é bonito, né? Às vezes aparece de uma forma sem se precisar fazer essa intervenção, né? Mas aí eu acho que é um outro ponto. E Pro então outro aparece esse ideal através dessa fala dessa pessoa. O que é ser bonito? Ser bonito é isso, é aquilo, ser bonito é ser admirado por todos, ser bonito... às vezes a pessoa cria uma lógica do impossível, né? Esse ideal dela, acho que é essa que é a questão, né? É o ideal o ideal é ser bonito, mas para ser bonito você precisa ter uma série de requisitos, né? Por exemplo, a pessoa pode construir em torno do que é ser bonito. Uma série de significantes, né?
E para ser bonito, o outro também tem que validar. E se o outro não validar, então eu não sou bonito para esse outro. E aí você cria uma estrutura lógica, não sei se está para chamar dessa forma, mas você consegue trazer uma estrutura lógica, que é uma estrutura do possível. Talvez alguém se identifique, alguma tipo de pergunta que pode despertar algum insight aí, ó, alguns de vocês, diante do estado de medo referente à socialização, né? Que receio de ir para tal festa, que receio de comer na praça de alimentação do shopping, né? Será que quando vocês pensam isso, vocês não estão pensando, parando para pensar agora, né? Vocês não estão falando de uma cobrança muito grande com vocês mesmos, né? De Legal. como que vocês querem ser vistos pelos outros, né? Algo direcionado a como que vocês devem proceder frente aos outros, né? Será que, como aquele caso, que eu emendei, claro, né, para ninguém se identificar, mas caso real, né, que eu atendi, que dá para ver vários outros casos também parecidos, né? Esse questionamento aí alguém pode achar interessante, porque dentro de dentro do meu escopo clínico, né, cuja tese sempre está relacionado, né, dentro daquela queixa que a pessoa apresenta, tem ideais lá inclusos, né, então muitas vezes, né, pegando experiências com pessoas que se queixam de fobia social, tudo, aí eu pensei nesse questionamento bem generalista, né, que de repente pode ajudar alguém, né? Então, diante de um receio de não consigo sair de casa, não consigo ir para uma festa, não consigo comer sozinho numa praça de alimentação, né? Será que ao mesmo tempo que vocês estão sofrendo com esses pontos, né? Vocês não estão falando de uma cobrança muito alta, né? De como que vocês devem parecer frente aos outros, né? Ou então um imperativo que não é capricho, né? Quando eu usei aquele exemplo de ser tão maravilhoso, tá longe de ser um capricho, né? Mas como a gente está falando, vem com um imperativo, né? Devo ser tão maravilhoso, mas tão maravilhoso a ponto de ninguém apontar um dedo para mim, né? Então fica uma reflexão se diante de um estado de receio frente a certas situações sociais, né? Vocês não estão falando também de uma cobrança muito grande com vocês mesmos, né? E por enquanto é isso. Não, Agora muito legal o que você falou, eu gostei. Eu acho que só para complementar, para a gente poder finalizar, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção nos casos na fobia social é a questão da hipervigilância. É esse estado de alerta que o seu organismo entra, que o teu funcionamento global ele entra. Porque esse estado de hipervigilância, esse estado de alerta, ele cria uma série de alterações em você. E durante esse período de alterações que você está vivenciando, que você começa a sofrer. Que você começa a... E os impactos que vêm com esse sofrimento posteriormente. Esses momentos de alerta, de crise, esses momentos de hipervigilância, é importante você saber que existem instrumentos, existem recursos para lidar com isso. E que nos momentos de crise é interessante você adotar uma estratégia que seja condizente com o momento de crise. Se você está lidando com uma crise, com estado de alerta, com estado de hipervigilância, com estado de sofrimento, você tem que ter as ferramentas certas para lidar com isso. É importante saber
que nesses momentos de crise, muito do que você está vivenciando, muito, mas muito mesmo, provavelmente não é real. Provavelmente está no campo das suposições, está no campo do medo. Isso vai tomando conta de você ganhando uma proporção tão grande que já não importa mais se é verdade ou se não é. Porque você já está vivendo aquilo, você já está sofrendo aquilo. A tua vida já está tendo impactos com isso. Pensando assim, até de maneira lógica, é interessante a gente aprender a sair desses estados. Até antes a gente ter uma reflexão, a gente se organizar, é importante a gente aprender a se reorganizar nesses momentos, a gente diminuir esses estados de alerta. E hoje a gente tem muitas ferramentas. Eu acho que uma ferramenta bacana são os exercícios de respiração. Acho que pode ser muito útil. Algumas estratégias que você pode usar nesse momento, que aí você quebra um pouco esse ciclo, esse automatismo de crise. Eu acho que você aprender também a questionar um pouco as crenças, prestar um pouco atenção no que acontece nesses momentos de crise, saber que o seu organismo ele também tem uma outra coisa muito interessante no nosso organismo, que é a nossa capacidade de adaptação. O nosso organismo, é muito importante essa informação. O nosso organismo, ele se adapta também, mas ele precisa de um tempo, ele precisa ficar na situação. É claro que isso não é fácil e eu estou aqui trazendo de forma geral essa questão da respiração, um mindfulness, assim que fala, o jeito certo, sempre eu erro essa palavra. Acho que você pode utilizar algumas meditações nesses momentos de crise, mudar o foco, tentar se haver alguma atividade para desviar o foco da situação, tentar prestar atenção nos pensamentos intrusivos que surgem nesse momento, anotar ele num caderninho, depois tentar questionar um pouco esses pensamentos, reorganizá-los, reestruturá-los. Então esses são só alguns exemplos simples, né? Tentar, às vezes você pode ligar para um amigo, conversar com uma pessoa, escrever, mas espera que passa, saiba disso, passa. Às vezes não embarcar nos pensamentos, nas coisas que estão acontecendo naquele momento de tempestade, e espera, porque depois que passa você vai ter um pouco mais de clareza. Conforme você vai ganhando força, você vai conseguindo ter um pouquinho mais de domínio nessa situação, você também vai começando a ter mais confiança para passar por esses momentos de crise. Essa é a palavra também, muito importante, é ganhar confiança. Às vezes a sua confiança está muito baixa para lidar, o seu sentimento de eficácia para lidar com essas situações pode estar muito baixo, tá bom? Então eu falei aqui em termos gerais, eu acho que é importante a gente dizer também a importância, né? Isso aqui é um bate-papo, uma conversa, né? Mas a importância de buscar um profissional, se houver necessidade, se você está sofrendo muito, se você percebeu que está difícil de lidar com isso sozinho, que passou da conta. Ou sofrendo um pouco, né? Porque não tem contraindicação para psicoterapia, né? Qualquer Ou nível de sofrendo sofrimento. um pouco, mas buscar ajuda, buscar um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, enfim, buscar um profissional habilitado, capacitado para poder te auxiliar, para poder te ajudar a lidar com essa situação, a passar por isso. Tá bom? Valeu, Roberto. Eu que agradeço, Rodrigo. O que você achou aí do nosso... Poxa, fantástico, da nossa cara. conversa? Fantástico. Muito bom mesmo, parabéns, parabéns. Parabéns pelo canal aí e o conhecimento aí que você está divulgando, que está bastante interessante. Eu particularmente peguei umas dicas aí dos vídeos anteriores aí do Rodrigo. Que se vocês não assistiram, já fazer propaganda, né? Já faz propaganda, pede um like, né? pede para se inscrever, Se acionar o sininho. inscrevam, dê um joinha, né? O vídeo anterior ele falou,
Seja gentil com você mesmo, né? Achei bem interessante, né? Dei uma olhadinha aí nos vídeos anteriores que achei bem legal também. E agradeço aí o bolo que você me ofereceu e a companhia. E, e me chame mais vezes aí, espero Ah, com ter certeza. contribuído aí Foi muito bacana ter você pro nesse papo aí, bate-papo. beleza? Bem legal. Novamente, valeu. Obrigado, E Rodrigo. eu que agradeço, cara. Uma força. Opa, E você que obrigado ficou aí aqui pela até paciência. agora, obrigado por participar aqui do canal, por estar aqui com a gente. Foi um prazer ter a sua companhia. Não se esquece de deixar o seu like, de fortalecer o canal para que a gente possa estar fazendo mais esse trabalho, gravando mais vídeos, tendo mais incentivos. Ativa o sininho para você poder receber novamente na sua timeline, né? Fala. Ah, Não eu sei tô se por esse fora. termo, Eu eu sou não velho, sei. rapaz. Eu não conheço esse Um termo idoso, jovem. né? Praticamente um homem de 60 anos. Isso. Não se esquece de acionar o sininho para você poder ter mais vídeos aí anunciados no seu celular e compartilhar com os amigos, tá bom? Com a família, com as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Então por hoje é isso, muito obrigado e aquele abraço.